ali, a grande virada de chave foi quando eu inicio a faculdade de gastronomia. Eu conheço o movimento Slow Food, com a presença de um grande chefe amigo, que deu aula pra gente de cozinha brasileira. E ele era do Pará, cozinha brasileira amazônica, né? Então, e ele trouxe o estudo do movimento Slow Food para aqueles alunos da minha sala, né? Então, logo, a gente fez um convívio, né? Porque o Slow Food é um movimento internacional, já falando um pouco do movimento Slow Food, para quem não conhece, para quem está em casa e gostaria de saber mais. É um movimento internacional que surgiu na Itália, no final dos anos 90, né, com um grupo de enólogos e jornalistas, né, vendo a necessidade que os vinhedos, a produção de vinho estava cada vez mais utilizando métodos de combate com agrotóxicos e pesticidas, e eles, vendo aquilo, começaram a se encontrar para ver, né, porque o vinho é um dos símbolos nacionais da Itália. E o marco zero do movimento foi quando uma rede de fast food foi se instalar na Piazza Espanha, em Roma, que é um grande centro de comida italiana lá, trattorias, comida cultural, e foi se alojar uma grande rede de fast food. Esse foi o marco zero de que esse grupo, que já se preocupava com a qualidade do vinho, a qualidade do alimento da Itália, né? Eles fizeram uma grande macarronada em protesto da instalação dessa rede de fast food. Rede fast food dentro da Piazza Espanha. Então o nome é um nome em inglês justamente para fazer um contraponto ao fast food. Muitas pessoas entendem slow food como comer lento, né? É uma maneira, quando você come lento, quer dizer que você está prestando atenção na comida que você está comendo. Porque o modo acelerado do cotidiano da grande cidade acaba que, principalmente o horário do almoço, a pessoa come para se alimentar, né? Não para se nutrir e não para se satisfazer. Então, o nome veio a calhar nesse sentido de fazer um contraponto ao fast food, porque o fast food, ele simboliza o quê? Ele simboliza a comida rápida, claro, e também a padronização do sabor. Você come um alimento numa rede de fast food aqui no Brasil, você vai em outro país, na China, por exemplo, e come o mesmo alimento. Né? E daí o que acontece isso? Você acaba padronizando o sabor. Para padronizar o sabor, você acaba incorporando ingredientes químicos, né, artificiais, para você ter um padrão. E o público-alvo da rede de fast food é os jovens, né? Então você acaba tirando o interesse dos jovens de consumir comida cultural que você comia quando a gente lembra de comida de vó. Acaba que muita gente está se perdendo. Quem não tem uma raiz bem forte introduzida na família, comida cultural, ele acaba se perdendo, né? E acaba perdendo o interesse da comida cultural. E por isso, logo, a comida local também é impactada, né? Então, diante desse preceito, esse pontapé inicial, a lógica foi essa, né? Do movimento Slow Food. E, a partir do momento que foi se estudando mais sobre o alimento, né, o método de produção, a gente fala que a gente enxerga o alimento 360 graus, né, desde a produção no campo até a logística para chegar na cidade e também no método de comercialização. Né? Então, todos esses gargalos é necessário ter uma atenção. Né? A cadeia produtiva, né, que a gente chama de um alimento, é bom a gente estar atento se essa cadeia produtiva ela respeita o meio ambiente, respeita o ser humano que produz, né? Remunerando corretamente quem produz e tirando um pouco essa figura do atravessador, que hoje em dia, quando a gente fala de atravessador, é tanto a pessoa responsável de fazer a logística, quanto as grandes redes de supermercado, né? Que faz a ponte entre o produto no campo e o consumidor na cidade. Então, o Slow Food é um movimento que surgiu na Itália. Hoje em dia ele está em 180 países. São vários programas e projetos, né? Quem gosta de saber sobre o tema, eu faço convite para visitar o site do slowfoodbrasil.com.br,
slowfood.com.br. Lá a gente tem todos os projetos, né? Porque para falar em pouco tempo é um pouco complexo o assunto. Mas, então... Os projetos, eles acabam abarcando vários restaurantes numa região ligados a esse projeto. Como é que é assim a atividade deles aqui no Brasil? Quem faz parte do movimento Slow Food é o produtor, seja ele pescador, produtor do alimento, né? Não é só o restaurante. Não, o chefe de cozinha tem um papel importante por ser o elo entre o produto e o consumo, né? Nós, chefes de cozinha, eu sempre falo isso nas palestras, que a gente acaba levando essa informação para as universidades de gastronomia, para justamente incentivar novos atores da gastronomia a fazer práticas sustentáveis, usar a ecogastronomia como uma ferramenta, né? Então, o chefe de cozinha, ele tem o dever de promover um alimento bom, limpo e justo. É um lema do Slow Food: o alimento bom, limpo e justo é o alimento bom, que é o sazonal. Sempre o que é sazonal, o que é da época, é mais saboroso. O limpo, que o método de produção em toda a sua cadeia produtiva não afeta o meio ambiente, ou se afeta, tem um impacto reduzido, né? Porque toda ação do homem tem um impacto na natureza, né? Então a nossa ideia é suavizar esse impacto. E justo é a justa remuneração para quem realmente produz no campo, né? Então, o Carlo Petrini, que é um dos fundadores do movimento Slow Food, um italiano, ele, na sua obra inicial, que é o Princípios da Nova Gastronomia, editora Senac, quem tiver interesse, vale a pena a leitura. Ele é um diário, praticamente, das atividades dele, dessa época da fundação do Slow Food, e ele cita uma passagem que eu sempre gosto de mencionar, porque ela dá um panorama da globalização como um todo, né? Que ele é do Piemonte, do norte da Itália, e ele viaja o mundo, né? Trazendo esses estudos para incentivar mais pessoas em práticas sustentáveis, né? E ele fazia muito tempo que ele não comia num restaurante de um amigo dele, e que tinha um prato típico da região que chama peperonata, que é tipo uma caponata feita só de pimentões, né? Que na Itália pepperoni é pimentão. Para nós aqui é uma salsicha apimentada, né? Sim. E ele foi nesse restaurante, comeu, e ele sentiu uma diferença no prato. Falou: pô, o que aconteceu? Não tá o mesmo sabor. Eu acho que meu amigo não desaprendeu a fazer esse prato. Eu vou lá perguntar para ele o que aconteceu. Daí chegou na cozinha, perguntou para ele. Ele falou: o que aconteceu com a peperonata? Ele falou: eu tô comprando os pepperonis que estão vindo da Holanda, porque o nosso pepperoni específico, que era o pepperoni de Asti, ele não está sendo mais produzido por causa do valor comercial, não estão querendo pagar o preço, e eu tenho que acabo que eu compro os que vêm da Holanda. Os produtores substituíram por outro produto lá e deixaram de produzir. Corretamente. Daí ele foi investigar o produtor de pepperoni de Asti típico lá, o que ele estava fazendo. Daí ele foi até a propriedade e perguntou: por que você não produz mais o pimentão? Daí ele falou: o comércio não estava querendo pagar meu preço, é mais barato comprar o da Holanda, e agora eu estou produzindo tulipa, broto de tulipa, que eu exporto para a Holanda. Para a Holanda, né? Fazer o caminho contrário. Então, para você ver como que, né, a tulipa, que é uma planta símbolo da Holanda, é produzida na Itália, e o pepperoni, que é muito usado na Itália, está vindo da Holanda. Né? Então, é muito louco pensar essa globalização na alimentação, mas é diante dessas atividades que a gente vai deslocando, né, o nosso eixo cultural, e você vai trocando os hábitos, né? Então, com esse intuito que a gente chama atenção para a alimentação. E se você for para parar para pensar, nós, né, quem tem a oportunidade, quem tem nós somos bem-aventurados quem consegue fazer 3 alimentações ao dia, né? Porque nesse mundo a gente vê o aumento da fome, né? Voltou, né? Os índices. Então, quem tem a oportunidade de comer 3 vezes ao dia, ou seja, quando você pensa o alimento como uma ferramenta de sustentabilidade, de métodos que impactam a sociedade, você vê que é sério o negócio, né? Porque você faz a escolha do seu alimento 3 vezes ao dia. Se você fizer corretamente essa escolha, você
estará incentivando um modo de produção ou outro. Né? Impacta, né, de diferentes maneiras ali na região. Então, né? O consumidor tem essa chave, né? Essa chave. Então, quando eu gosto de um alimento, eu sei que o método de produção dele na cadeia produtiva não afeta o meio ambiente, não tem trabalho escravo, né? Justa remuneração para toda a cadeia reprodutiva, entra no meu restaurante.